pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, palavras de esperança, eu sou João Batista. O tema de hoje, levanta-me, Senhor, pelo poder de sua palavra. Nós vamos refletir algumas leituras, durante a meditação de hoje, mas de forma muito especial, quero convidar você daqui a pouquinho a gente lê o que está em Marcos 16, 15 a 18, tá? Pode deixar a sua Bíblia aberta. Daqui a pouquinho a gente vai meditar essa palavra a fundo, aquilo que Deus tem como proposta para nós, dentro desse processo de cura que Deus quer trabalhar no coração daqueles que rezam comigo todos os dias nas palavras de esperança. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, mais uma vez essa palavra vem na nossa reflexão, já rezamos com ela há poucos dias atrás, mas hoje num contexto muito forte, onde a proposta da leitura é nos convidar a acreditar na força da fé, na força da oração e na força dessa palavra que Jesus coloca na vida desses discípulos, na minha e na sua vida. Ide e evangelizai. O poder da palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura e a palavra que transforma. Sabe qual o grande segredo para que a nossa vida seja alcançada pelo toque curador e libertador de Jesus Cristo? O grande segredo é a fé e a busca incessante na palavra de Deus. Eu quero ser curado. Qual o caminho, João? Qual o itinerário para que a cura aconteça? Primeiro, a fé. Segundo, acolher a palavra de Deus. A nossa missão, anunciar a palavra, anunciar Jesus Cristo, que é fonte de milagres, que é fonte de cura e de libertação. Olha, a cura e a libertação, elas são sinais de que Deus, Ele está agindo e de que uma vida nova está começando para a pessoa que as recebe. Então, quando acontece uma cura e libertação na vida de uma pessoa, é a oportunidade, é a nova chance de recomeço que Deus está concedendo a essa pessoa. Tanto a cura como a libertação, elas são o que acontece quando alguém é renovado pela graça de Deus. São manifestações do mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus. É o mesmo Espírito que age. Então o Senhor, Ele envia os seus discípulos. Ele não envia só para pregar, mas Ele dá a eles uma ordem. Curai os doentes que ali houver e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. É o que está lá em Lucas 10, versículo 9. Jesus não os enviou para repetir palavras, mas para levarem a sua salvação com a força divina. Ou seja, não vão com a própria força, não vão contando com aquilo que eles sabiam ou tinham aprendido. Não. Eles vão sabendo que acima da força que eles tinham fisicamente, tinha uma força muito maior. Então as curas, juntamente com a palavra de Deus, são as primeiras mostras de que um poder mais forte que a morte e infinitamente maior que todos os demônios manifestou-se em nosso favor. E essa força poderosa é a força de Deus. A salvação trazida por Jesus acontece não somente pela palavra que leva a crer, mas também em libertações que arrancam a pessoa oprimida ao domínio do inimigo
e em curas que restauram os doentes. Ou seja, a palavra sempre vem acompanhada de sinais. E a gente percebe isso lá no início do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Quando em diversos momentos você percebe com clareza o poder da palavra confirmado com as curas e os milagres que aconteciam, como diz na passagem lá, que até a sombra de Pedro curava. Então entende o como que a palavra é poderosa e ela, para confirmar esse poder, ela vem acompanhada de sinais. O Salmo 119, versículo 28 diz assim: ando curvado pela tristeza, levanta-me conforme a tua palavra. Tem gente que anda só de cabeça baixa. Tem gente que anda só desanimado. Irmão, é verdade que o tempo não está fácil, não. A vida não tem sido fácil para ninguém. Mas quando eu creio no poder de Deus, eu tenho certeza que pelo poder da sua palavra, Ele há de me levantar e o mais importante, Ele vai me manter de pé. Porque o importante é levantar, mas o mais importante ainda é permanecer de pé. Então olha, as manifestações do Espírito Santo, elas são um sinal de que quando Deus começa a reinar, a tristeza perde a sua força e o mal tem que sair. Então qual o segredo para mandar tudo que é de ruim da nossa vida embora? Falar para Jesus: reina na minha vida, assume o trono do meu coração, fica aqui, Senhor, comigo, porque sem a tua presença não tem jeito, não dá. Então na oração, Deus, Ele nos cura e aproveita também, irmãos, para mostrar que toda dor e toda morte vão acabar. Aquilo que é bom não dura para sempre, mas o que é ruim também não. O que é bom permanece, o que é ruim vem e vai embora. E pelo poder da palavra, tantos males podem ser cancelados. Deus quer nos curar, Ele quer nos dar vida nova, Ele quer reinflamar em nós a força do teu Espírito. O Senhor não age com o intuito de exibir autoridade, e sim de indicar que Jesus está vivo hoje para curar os enfermos. Você crê? Jesus está vivo hoje para curar os enfermos com o mesmo poder que sarou, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, a hemorroísa. Curou também o paralítico de Betesda, né? Aquele lá em João capítulo 5, que há tanto tempo, mais de 30 anos, ele esperava para entrar nas águas, mas a fonte da água viva veio ao seu encontro, curou e o libertou. Aquele mesmo poder que ressuscitou Lázaro. É essa força que está sobre a nossa vida. Permita que o Senhor reine em seu coração. Cura também para nos mostrar que Deus nos ama e quer nos abençoar em nosso corpo e em nossa alma. Cura para nos assegurar de que temos um Salvador capaz de nos atender e nos livrar de todos os males. Irmãos, Deus nunca nos dá uma ordem sem dar ao mesmo tempo as condições para obedecer a ela. Junto com a missão, Ele dá a graça. Guarda isso no seu coração. Se você tem uma missão a cumprir, se você tem uma missão a concretizar, não imagine que Deus te deu algo maior do que você é capaz. Não. Se Ele te deu uma missão, Ele vai te conceder os meios necessários, a graça necessária para cumprir essa missão. E essa autoridade para levar a força salvadora de Cristo, ela não se limitou aos 12 apóstolos nem aos 72 discípulos. Ela é poder de Deus para todo aquele que tem fé, como diz aí na leitura que nós lemos no início, em Marcos 16, 15 ao 18. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados pela fé e pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra nada mais é do que Deus salvando. E Ele quis contar comigo e com você para continuar a fazer o bem e espalhar o céu sobre a terra. Ele não precisa provar nada para ninguém. Cura porque é Deus e nos ama. Eis o motivo, meu irmão. João, eu não mereço. Eu já errei demais na minha vida. Filho amado, então se arrepende do seu erro, pede perdão e abra-se à misericórdia. Deus não está olhando para o seu erro, Deus está olhando para você, porque você é filho de Deus.
Para de colocar limites no que Deus pode fazer. Gente, muitas vezes nós não somos curados, não é porque não temos fé, não é porque Deus não tem poder, né? Não, é porque nós estamos colocando muralhas, barreiras por conta própria, impedindo que a ação de Deus chegue à nossa vida. Esse sentimento de coitadinho, de vítima, eu não mereço, eu já errei demais. Irmãos, todos nós já erramos muito na vida, mas Deus está pronto para nos acolher na sua infinita misericórdia. Deus está sempre pronto para receber de volta um coração arrependido, que reconheceu os seus próprios erros, e Ele está dando a todo instante a oportunidade para você e eu recomeçar. É isso que Deus está fazendo com você e comigo, a oportunidade de recomeçar, e Ele nos dá a graça de sermos tocados, curados e libertos a partir da fé que nele colocamos e pelo poder de sua palavra. Que toda barreira que está entre você e a graça que Deus tem a derramar sobre a sua vida caia por terra agora, e que a graça, o amor e a poderosa misericórdia de Deus te alcance neste dia de hoje. Irmãos, Ele não precisa provar nada para ninguém. Cura porque é Deus e porque nos ama. Mas os rastros desse amor colocam em evidência a sua presença ao nosso lado sempre. As curas, as libertações e a vida nova que desabrocha são o que podemos notar da sua ação discreta e misteriosa. Pequenos milagres, grandes milagres acontecem constantemente. Fazem saber que Deus está ali, cuidando, salvando. Ele está no meio de nós. E Ele é capaz de fazer maravilhas. Você crê? Se não crê, peça, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa crer, viver e experienciar os Teus milagres. Quando Ele nos concede uma graça como essas, Ele toca em nosso íntimo, para que nós confiemos a Ele na profundidade do nosso ser e permitamos que Ele transforme o nosso coração. Eu queria trazer aqui a vocês agora um testemunho muito bonito, é do próprio Márcio Mendes, que inclusive até esse testemunho está no livro, no livro Passos para a Cura e Libertação Completa. Preste atenção. Certo sábado de manhã, quando eu pregava em um retiro, coloquei-me à disposição para conversar com as pessoas durante o intervalo. Havíamos acabado de pedir ao Senhor uma nova efusão do seu Espírito Santo. Foi um momento muito forte da ação de Deus naquele dia. Também por isso formou-se uma fila imensa para eu atender. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia me concentrar para ouvir as pessoas, já que perto de nós um homem não ficava quieto. Andava de um lado para o outro e por vezes em volta de mim. Alguém tentou acalmá-lo, mas ao conversar com ele, ficou tão impressionado que interrompeu. Vocês precisam ouvir o que esse homem tem a dizer. Então, aquele que não parava quieto falou o seguinte: vim para este encontro porque queria estar mais perto de Deus. Cheguei aqui sem nenhuma pretensão de buscar cura. Vim com muita dificuldade por causa de uma perna doente, inflamada e rígida. Os médicos estavam já há um bom tempo tentando descobrir a causa do problema, mas não conseguiram. O fato é que me causava muita dor e eu tinha de arrastar a perna por estar endurecida. Durante a pregação sobre o Espírito Santo, senti um grande calor em meu corpo. Ao fim, quando você disse para ficarmos de pé e pedirmos o Espírito Santo, levantei-me sem pensar, como que num susto e sem nenhuma dificuldade. Mal pude acreditar que a minha perna estava sem dor e completamente normal. Antes, eu não podia andar como estou fazendo agora. Posso inclusive subir aquele morro se vocês quiserem ver. O Senhor curou aquele homem de um modo extraordinário, irmãos. Por isso andava de um lado para o outro, saltitando de alegria. Contava a todos na fila como Deus o havia tocado. E me veio ao coração aquela palavra da Escritura, que está no livro de Sabedoria 16, 12 ao 13. De fato, não foi erva nem pomada que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. Pois tu tens poder de vida e de morte, levas às portas da morte, e de lá
trazes de volta. Todo mundo ria e louvava a Deus enquanto ele andava de um lado para o outro, testando a perna que agora estava boa. Parecia uma criança se divertindo com um brinquedo novo. Bastava olhar no rosto dos que o escutavam para perceber que aquela cura extraordinária havia suscitado uma grande confiança no amor e no poder do nome de Jesus. Deus está sempre a derramar sua misericórdia, ainda que toque de modo diferente em cada pessoa, pois não cura a todos do mesmo modo. Por isso não pode fazer comparação. Deus curou fulano e eu? E eu? O que será que Deus está querendo me ensinar, né? Confiando em Jesus, cada um deve fazer o seu caminho, dar seus próprios passos, fazer a parte que lhe cabe e colaborar com a vontade de Deus, pois o Senhor atende a cada um de seus filhos de modo pessoal. O fato é que a cura daquele homem trouxe grande alegria a todos nós e aumentou nossa fé na ação do Espírito Santo, que é poderoso para nos fazer todo tipo de bem e capaz de transformar o que estamos vivendo do modo que Ele achar melhor. E agora eu convido você a rezar comigo, fazendo aí uma súplica pela cura física e pela cura espiritual. Vamos juntos. Senhor Jesus, suplico por meu corpo e por meu espírito. Sofro com as consequências dos meus erros e de minhas fraquezas. Por isso, tantas vezes me sinto abatido e desequilibrado. Ando nervoso e com dificuldades para amar as pessoas. Por todas as coisas negativas que já vivi, meu coração se tornou arredio. Com o fogo do Teu Espírito Santo, dissolve os meus pecados, ilumina as minhas trevas, aquece a minha frieza espiritual e queima todos os meus medos. Liberta-me das cadeias dos meus condicionamentos, para que eu seja conduzido somente por Ti. Senhor, cura-me de toda mágoa e tristeza que ainda pesam em minha alma. Tira de mim todo sentimento de fracasso. Eu renuncio a todo pensamento maligno que me inquieta e atormenta, para que eu não tenha paz. Renuncio a toda tentação que opera para que eu não veja solução para meus problemas. Sei que tudo isso se reflete na saúde do meu corpo e por isso me sinto cansado e doente. Jesus, põe Tua mão sobre mim e cura-me. Repita, meu irmão. Jesus, põe Tua mão sobre mim e cura-me, Senhor. Senhor, Tu podes sarar-me. Senhor, ajuda-me agora. Coloco-me em Tuas mãos assim como eu estou, espiritualmente fraco e cheio de problemas. Socorre-me, pois estou esmagado debaixo desse fardo. Dá-me a cura para essas feridas que surgiram com a minha fraqueza espiritual. Livra a mim, a minha família e aos meus queridos do cativeiro do medo, da depressão, dos desequilíbrios nervosos e dos problemas mentais, de toda a prostração que entrou na minha vida pelo sentimento de derrota, de toda angústia nascida pelo medo de fracassar, de toda ideia de morte, de todo pensamento infernal. Livra-nos hoje por Teu sangue redentor. Jesus, Tu és o meu Senhor. É de Ti que vem a minha paz. Enche-me neste momento o meu coração com Tua paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Sede santos, como Deus é santo. Com a graça de Deus. Até amanhã. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança.